Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E nesse vídeo eu trouxe um livro que eu estou relendo. Eu não sei se já é a terceira ou quarta vez que eu estou lendo esse livro, mas deve ser a terceira, né? E esse livro aqui, ele é o livro Nos Domínios da Mediunidade, aqui ó, do Francisco Cândido Xavier, né? Psicografia do nosso Chico Xavier, e é escrito, né, pelo André Luiz. E o André Luiz, a gente sabe que tem uma série, né, que fala do plano espiritual, das vivências no plano espiritual, de como é esse livro especificamente, quem gostaria de saber como é que é uma reunião mediúnica, um trabalho mediúnico no plano espiritual, lê esse livro, Nos Domínios da Mediunidade. O que acontece com os médiuns depois da reunião mediúnica? Os médiuns têm obsessores, né? O que ocorre com eles na reunião mediúnica? Então esse livro é muito legal porque o André Luiz ele traz em modo de explicação, ele está sempre visitando o lugar, analisando, então ele coleta as explicações dos seus mentores, ele dá a explicação dele, o parecer dele, então isso é muito interessante. Nesse livro aqui, eu não vou ler as partes porque como é uma história que se desenvolve, né? Então ficaria difícil de entender através da leitura, mas eu vou explicar para vocês o que acontece. Tem um capítulo aqui, tem uma parte em que o André Luiz visita um centro espírita, tá? E nesse centro espírita tem uma mulher chamada Celina e tem uma mediunidade muito boa, segundo André Luiz, né? Nessa mediunidade muito boa, inclusive, ela dá comunicação no centro de um mentor espiritual muito elevado, né, que até o próprio André Luiz se surpreende com a capacidade daquele espírito, né? E o espírito vem e fala sobre a mediunidade e sobre o amor e tudo mais, e eles explicam, né, que a Celina, coitada, tem um espírito obsessor, que ela vai no centro e tentam, através de doutrinação, ela tenta se livrar desse espírito obsessor de forma que ele se converta, de forma que ele compreenda a condição dele. Então, um dos motivos também da luta da Celina no centro espírita é se desvencilhar do espírito obsessor. Porém, acontece em um dado momento da história que todos já saíram do centro espírita, os médiuns foram para suas casas, foram descansar, e o que ocorre em todo o centro, o que acontece depois que a gente sai da reunião mediúnica e vai para casa e vai dormir? Muitos médiuns se desligam do corpo para continuar o seu trabalho mediúnico, né? Vão lá para o centro espírita trabalhar, saem com caravanas, vão auxiliar aqueles próprios espíritos que deram comunicação através deles ou de outros companheiros da casa, eles vão lá ajudar esses espíritos. Então existem muitas atividades. Em um caso específico, que também acontece conosco se nós não formos vigilantes e não buscarmos uma transformação da melhor forma, o que aconteceu na história da Celina? Apesar de ser uma boa médium, dar boas comunicações, né, ela tinha esse obsessor. Muita gente vai pensar agora, poxa, coitada da Celina, tinha um obsessor, tem que se livrar do obsessor, né? Pois é, só que o que aconteceu com a Celina quando ela se desligou do corpo? O André Luiz foi para um outro lugar, interagiu, né, com, se eu não estou enganado, com o marido falecido, né, da Celina, e ele pediu ajuda, né, para Celina e, na verdade, para ajudar o obsessor, que estava muito mal, né? Então ele pediu ajuda para Celina, mas ele queria que ajudasse o espírito obsessor, que se chamava Libório, né? E nessa história, para a surpresa do André Luiz, o que aconteceu quando ele estava lá conversando com o marido falecido da Celina? E havia mais uma mulher, que era uma médium também, que trabalhava no centro, ou se eu não me engano, era alguma pessoa do plano espiritual, e o Libório estava ali presente, o tal obsessor, né? Malvadão, como a gente fala, obsessor malvadão. A Celina apareceu em espírito, desligada do corpo no sono, e apareceu ali dizendo, Libório, o que você faz aí? Né? Só nessa pequena representação do livro aqui, ó, Libório, Libório, por que te ausentaste? Porque, segundo o que ela dizia na casa espírita, o obsessor ficava na casa dela incomodando. Ela apareceu em espírito cobrando, Libório, Libório, por que te ausentaste? Não me abandones, regressemos para a nossa casa, me atende, atende.
E aí o André Luiz, uma das pessoas que estava com o André Luiz, né, que estavam ali estudando os casos, disse: "Que vemos?", exclamou Hilário intrigado. "Não será essa criatura que o serviço dessa noite pretende isolar das más influências?" Então vejam, a própria pessoa que estava obsidiada, dizendo no centro que queria sair da situação de ter um obsessor, que esse obsessor se salvasse, se melhorasse, ela mesma perseguia o obsessor durante o sono, devido às ligações de vidas passadas, né? Os sentimentos que haviam ali impregnados, o desejo de manter a pessoa próxima, como não é um amor saudável, mas uma espécie de corrente aprisionando, né? O próprio Libório não gostava dela, tentava prejudicar ou ficava próximo ali, sugando as energias, mas ao mesmo tempo, quando ele tentava se afastar, quando o pessoal do centro tirava ele de perto da Celina, a Celina à noite saía do corpo e ia atrás dele. Chamava o obsessor de volta, porque aí nela, em espírito, voltavam as sensações das vidas anteriores, né? E ela trazia o Libório para perto de si, que na verdade ela, em outra vida, prejudicou o Libório. Por isso que o Libório não saía de perto dela. Mas ao mesmo tempo ela queria manter como, na verdade, se a gente for analisar na verdade, a Celina era o obsessor encarnado do Libório em espírito. Então veja que situação estranha. Mas, como diz o próprio André Luiz neste livro, acontece muito em muitos centros espíritas o mesmo tipo de caso. A pessoa vai no centro e diz que quer, poxa, obsessor, eu quero afastar ele. Mas em pensamento, no pensamento dela, como ela é, como essa pessoa é, como nós somos, cada um de nós temos uma face que na maioria das vezes nós não revelamos, né? Os nossos sentimentos, os nossos desejos, como nós agimos nos relacionamentos, nos pensamentos em relação às pessoas, os nossos julgamentos particulares. Então isso nos deixa em um padrão vibratório que pode permitir a ação desses espíritos obsessores. E muitas vezes esse padrão que nós não revelamos, esse egoísmo, essa maldade que está lá oculta, que mesmo no centro espírita, na hora de auxiliar, na hora da caridade, não se revela, ela ainda está lá enraizada, que diante do mínimo momento, né, de qualquer situação negativa, nosso padrão energético se rebaixa, né, e nós vamos em direção justamente àquilo que nós não queremos, que é o espírito obsessor, que são as energias negativas e qualquer outra coisa. Então por isso que nós temos que cuidar, não só da nossa mediunidade, mas do nosso padrão mental em diversos sentidos, de forma a melhorar todas essas situações. Então, meus amigos, isso é um exemplo que nós temos aqui no livro, tá? Que nós podemos levar para a nossa vida, de tentar melhorar a nossa situação cada vez mais em diversos aspectos. Mediunidade é isso, espiritualidade é isso, é aprender infinitamente. E por isso que eu releio o livro, gente, porque quando você lê da primeira vez, você tem um aprendizado. Quando você lê da segunda, você tem outro. Da terceira, você vai tendo outros mais. Então, por isso que é importante. Nós vamos ser eternos aprendizes da espiritualidade. Porque nós somos filhos de Deus tentando chegar um pouquinho, cada vez um pouquinho mais perto dele. Desejo a você muita paz, muita alegria, muito amor na sua vida, para que você esteja sempre com Deus Pai, no amor, na luz. Até o próximo vídeo.